Agora sim, gravando, boa noite a todos, agradeço a presença de vocês. Esse período aí de junho, os nossos amigos que fazem faculdade, o pessoal que tem às vezes um PG conflitante, alguns vão assistir depois pelo YouTube, então a gente grava e a gente deseja boa noite a você que está com a gente, a quem vai assistir no YouTube também, prazer estar com vocês. No nosso último estudo, nós falamos sobre as pragas, nós explicamos os desdobramentos de Apocalipse 15 e 16, mas mesmo Apocalipse 15 e 16 não teve tempo, vamos assim dizer, para nos explicar cada detalhe a respeito do Armagedon e do julgamento dessa besta que é vista ali por João. Então, entre os capítulos 17 e 18, para nos trazer luz a respeito desse julgamento que aconteceria com a besta, com essa grande cidade chamada Babilônia. Então, eu quero que vocês abram a Bíblia em Apocalipse capítulo 17, e nós vamos ter o nosso estudo hoje nestes dois capítulos, 17 e 18. E aí digo a vocês que nós teremos, a partir deste, mais dois estudos e vamos encerrar o livro do Apocalipse. Tudo bem? Então, para a gente começar e a gente já entrar com a cabeça alinhada, correta e termos aí de fato entendimento, eu quero fazer com vocês uma oração para a gente pedir a Deus iluminação, entendimento, para que possamos compreender cada detalhe aí destes capítulos. Tudo bem? Então, assim como vocês estão, eu peço que fechem os olhos para a gente fazer uma oração ao nosso Deus. Oremos. Obrigado, Senhor, por esse time que tem estudado a Tua Palavra de forma perseverante, buscado conhecimento. E hoje nós vamos ter mais aqui dois capítulos que nós vamos estudar e clamamos ao Espírito Santo que visite a cada lar e a cada pessoa para que dê a este entendimento e que não reste dúvidas sobre a estrutura do Apocalipse e a mensagem que ele contém. Nos abençoe, fortalece nossa fé e por Jesus nós oramos. Amém. Gente, então vamos lá. Quando nós estudamos as 7 últimas pragas, nós passamos desde a primeira até a 7ª e explicamos a vocês que as 4 primeiras pragas nós entendemos que serão literais, eventos que veremos na natureza e assim por diante. Explicamos ainda que a 5ª, 6ª e 7ª praga seriam eventos que aconteceriam para justamente demonstrar ao mundo que todo este poder e o trono de Satanás não é nada perante o poder de Deus. E quando nós falamos a respeito do Armagedon, e esta palavra Armagedon está na 6ª praga, ali no versículo 16 do capítulo 16, eu expliquei a vocês que do hebraico era a junção de duas palavras, que traduzindo significaria monte de Megido, ou Megido. E Satanás buscaria regimentar os seus para essa batalha final, e essa batalha final seria, pela nossa decisão, seria para mostrar para as pessoas que Satanás teria algum poder e ele mesmo se personificaria para seduzir os líderes deste mundo. Bom, fato é, quando a gente olha para o 6º selo e essa descrição de um Armagedon e uma batalha final, não nos é apresentado com uma riqueza de detalhes tão grande como seria o julgamento dessa grande besta, dessa mulher, dessa meretriz. O que, portanto, acontece em Apocalipse 17. E no 18, o lamento pela queda de Babilônia. Então, veja, João ainda não tem uma riqueza de detalhes tão grande quando ele percebe as pragas, quando ele tem o entendimento e visão das pragas, mas o capítulo 17 vem para trazer luz. É como que se funcionasse como um interlúdio entre as pragas e o lamento pela queda de Babilônia. O capítulo 17, ele se encaixa exatamente aqui. Então, o que nós vamos ler e o quebra-cabeça que vem junto de Apocalipse 17 é luz a respeito do julgamento que ocorre com este falso sistema, com essa mulher que se prostitui. Obviamente, mulher, no contexto aqui de Apocalipse, é a igreja, que aqui a gente vê que tem uma característica bem diferente. Então, vejam só, eu quero que vocês acompanhem o livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 1. E eu vou ler aqui com vocês os primeiros versos e ao longo do nosso estudo a gente vai passando com vocês os detalhes, ok? Então vamos lá, todos juntos, capítulo 17, versículo 1. E diz assim: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem,
Mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Vamos dar uma pausa rapidinho aqui. Quando a Bíblia fala sobre muitas águas, é a mesma figura de linguagem, a mesma forma de explicar aquilo que eu disse para vocês lá na sexta praga, em que a sexta praga era derramada sobre o grande rio Eufrates, fazendo as águas secarem, ou seja, muitas águas. Quando a gente olha para essa descrição, eu disse a vocês que a Bíblia se interpreta e nos ajuda a entender os detalhes. Então, para que você não perca o fio da meada e para que você já acompanhe o desdobramento desta questão bíblica, pega aí a sua caneta, e você sabe que para estudar a Bíblia gosto que você tenha a sua caneta à mão, e você já vai sublinhar aí na sua Bíblia o versículo 15 deste capítulo, ok? Versículo 15, capítulo 17, versículo 15. E você vai perceber comigo que ali está escrito assim, ó: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Percebeu? Então, a gente não tem uma novidade aqui no capítulo 17, a gente tem algo que nos já era conhecido, de que Babilônia, capitaneada, então, no pano de fundo por Satanás, é aquele poder que arregimenta um poder econômico, financeiro, religioso, para seduzir as nações e enganar as nações. É por isso que esta grande meretriz, aí você pensa, Bruno, grande meretriz, ora, uma grande prostituta, uma mulher, ela está sentada sobre muitas águas, portanto, assentada sobre povos, nações e línguas. É aquele poder mundial que repetidas vezes a gente destacou aqui no Apocalipse, ok? Vamos voltar para o versículo 2? Acompanhe aí na sua Bíblia. Capítulo 17, versículo 2. Com quem se prostituíram os reis da terra? Então lembre-se, essa grande meretriz, que está sentada sobre muitas nações e povos, que são as muitas águas, é a meretriz com que os reis da terra se prostituíram, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram com os habitantes, com os que habitam na terra. Então aqui a gente tem essa primeira parte da visão. Versículo 3 continua então agora a visão. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Vamos dar uma pausa aqui para explicar quem é essa mulher, quem é essa meretriz. Só um minutinho que a minha esposa chegou aqui. Eu vou só abrir a... Voltei, gente. É que a trupe chegou aqui em casa. A Helena, o Pedro, a Ed, tá todo mundo aqui. Mas vamos retomando aqui. Então vejam só. Quando a gente fala ali dessa mulher montada numa besta escarlate, essa escarlate seria aquele vermelho vivo. Um vermelho, vamos assim dizer, ó, olha a cor, um vermelho sangue. Algumas pessoas, infelizmente, falam a respeito de cor. Ah, porque vi um homem, uma mulher vestido de vermelho. Tem nada a ver, gente. O ponto que Apocalipse destaca aqui é que essa mulher e todas as desgraças que ela trouxe, essa prostituição dela, ela se embebedou com o sangue dos mártires. E nós já falamos aqui sobre um poder que fez o povo de Deus sofrer. E mais de 50 milhões de cristãos foram mortos por esse poder. Esse é o detalhe. Então, tá aqui. Uma mulher montada numa besta escarlate, besta então repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Essas descrições nós já vimos, por exemplo, em Daniel. Não é necessariamente algo novo ou diferente para nós. Versículo 4, acompanhem aí. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Deixa eu dar mais uma pausa aqui com vocês. Eu, de novo, preciso relembrá-los de um detalhe. Os primeiros cristãos, aqueles a quem João escreveu o Apocalipse,
Para ele, ou seja, para João e para os irmãos da igreja primitiva, Apocalipse fez sentido. O professor Rodrigo Silva, e alguns de vocês talvez conheçam o professor Rodrigo Silva, ele é doutor em arqueologia bíblica, é formado pela Universidade de Jerusalém, ele também é filósofo e tem algumas outras formações. Ele, nas escavações em Israel, ele encontrou, nas suas escavações, assim como outros arqueólogos também encontraram, uma figura de uma deusa à época em que os judeus, quando se afastavam de Deus, adoravam, que era retratada por uma mulher que montava um animal. Então, essa figura de uma mulher montada em animal já era uma figura conhecida para os judeus, porque era uma figura de uma deusa da época. Então, João usa simplesmente uma linguagem para eles conhecida. Mas a descrição não para. Acompanhem vocês o versículo 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Porque Babilônia é esse grande sistema de engano que a gente está percebendo aqui ao decorrer aqui do Apocalipse. Aí, a partir do versículo 6, é que a coisa começa a trazer um tom aqui para nós, um tom de mistério, até um quebra-cabeça para a gente montar. Querem ver? Olha só, versículo 6. Então, vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Então, vamos dar uma pausa aqui. Eu disse a vocês que a cor escarlate, aquela cor vermelha, dizia respeito aos sangues, o sangue daqueles mártires que morreram na mão daquele grande poder. Até aí tudo faz sentido. Agora, a segunda parte do versículo 6, olha lá, Kika, capítulo 17 de Apocalipse, versículo 6, acompanha aí. Olhem, gente, olhem vocês, a segunda parte. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Espera aí. Por que que João, no meio da visão, quando ele vê o julgamento dessa grande meretriz, ele se espanta? Gente, ele viu besta, ele viu animais com chifres, com várias cabeças. Em nenhum momento Apocalipse diz que ele havia se espantado. Mas quando ele vê uma mulher vestida de escarlate toda adornada, da tradução do grego, é realmente aquele espanto. Sabe quando a pessoa vê algo que simplesmente deixa ela chocada, e a pessoa faz algo mais ou menos assim, ó, e a pessoa assim, fica muito abismada? A tradução do grego, ela passa exatamente essa ideia. João se espanta com o que ele vê. Ora, mas qual é o detalhe? E por que que João se espanta com a visão dessa mulher vestida de escarlate? Pasmem, porque é a mesma mulher que João já conhecia. Aí você fala assim, mas Bruno, como assim já conhecia? Lembrem-se que em Apocalipse 12, nós havíamos estudado sobre uma mulher que estava vestida de sol, que tinha lua aos pés, e era a mulher que protegia a igreja. Você se lembra disso? Apocalipse 12. Mas, ainda em Apocalipse 12, quando a gente estudou esse capítulo e disse a vocês que uma terra protegeria a igreja, a gente fechou o estudo de Apocalipse 12, versículo 17, dizendo o seguinte: o dragão estaria irado com os restantes da descendência da mulher. O dragão não estaria mais com a sua ira e com a sua fúria voltada para a mulher. Mulher, no caso, no contexto aqui de Apocalipse, é a igreja. Percebam? Por que que João se espanta, então, lá em Apocalipse 17? Porque ele vê a mesma mulher de Apocalipse 12. Só que é a mulher que representa a igreja, que se prostituiu, que foi tão pressionada por Satanás, que esta mulher aceitou os enganos. A tal ponto que lá em Apocalipse 12 nos é dito que irou-se o dragão contra a mulher e o restante da sua descendência. Então,
Quando ele coloca aqui, o dragão havia se irado com a mulher de Apocalipse 12, mas no final ele perseguiria os descendentes dela, as pessoas que guardariam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. É por isso que João se espanta com essa grande meretriz de Apocalipse 17, porque é a mesma mulher, mas que no final dos tempos havia se prostituído com o poder do dragão e com todo esse grande sistema, tá bom? Aí o versículo 7, ainda no capítulo 17, tá? Que é o capítulo base aí de hoje. Lá no versículo 7, ele diz assim: o anjo, porém, me disse. Olha só a pergunta do anjo, gente. Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Tá? Então, é prometido para João que ele entenderia o mistério dessa mulher que estava adornada e tudo mais. A partir do versículo 8, começa uma explicação. O que eu quero que você tenha em mente? Por favor, todos vocês. A explicação que o anjo dá, ele dá para João na perspectiva de João. Por que eu quero reforçar isso? Apocalipse 17, ele é aberto a muitas interpretações. E muitas pessoas buscam e querem entender Apocalipse 17 como se estivesse na nossa perspectiva, na sociedade atual. E as pessoas tentam inventar explicações para o que está em Apocalipse 17. Que na nossa perspectiva, do Bruno, da Rosane, da Kátia, da Camila, da Ju, da Tiana, do Guto, da Bárbara, de todos que estão acompanhando esse vídeo aí pelo YouTube, na nossa perspectiva hoje, em 2020, o cumprimento de Apocalipse 17 está no futuro. Então, tem coisa que a gente também não tem ainda a plena explicação do que de fato é. Mas o primeiro ponto a ser compreendido é o panorama da explicação da visão se dá de João para frente. Assim, a gente já começa a entender muita coisa desse capítulo. Porque muitas pessoas que tentam explicar Apocalipse como sendo algo preterista, então lá no pretérito, lá no passado, querem atribuir as explicações todas a Roma. Aqueles que se colocam futuristas querem colocar todo o Apocalipse no futuro, o que também não acontece. Então a gente tem que olhar da perspectiva de João para frente. E aí você vai perceber que isso faz bastante sentido, ok? A gente agora vai por partes. E diz assim: olha só, acompanhem todos vocês no versículo 8, por favor. Todo mundo junto. Diz assim: a besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde que há a fundação do mundo. Se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Vamos dar uma pausa aqui. Vejam vocês da perspectiva de João. É de João para frente. Então, João está explicando, está recebendo a explicação do anjo dos reinos e das coisas que deveriam se suceder. Então, não adianta eu, Bruno, ou eu, Kátia, eu, Camila, tentar a explicação completa da minha perspectiva para frente. É de João para frente. Então, ele está dizendo que é a besta que era e não é, e que está para emergir do abismo. Então, a gente tem um panorama histórico aqui para analisar. Então, vão montando esse quebra-cabeça comigo. Tudo bem? Então, agora a gente segue, porque esta foi a explicação a respeito da meretriz, a respeito dessa mulher, dessa prostituta. Só que no versículo 9, se for o caso, pega a sua caneta, faz flecha aí na sua Bíblia e vai montando o quebra-cabeça comigo. No versículo 9 é quando o anjo dá a entender a João a perspectiva da besta que era, não é e que está para emergir do abismo.
Porque esta parte ainda não é a explicação total da meretriz. João vê a meretriz, que é essa prostituta, a mesma mulher de Apocalipse 12. Até aqui todo mundo junto? Sim? Tranquilo? Então ele vê e ele se espanta. Ele se espanta e ele quer uma explicação para começar a fazer entender a visão. João vê uma besta e uma explicação de alguém, de uma besta que não era, é e que está para emergir do abismo. E agora, no versículo 9, começa a explicação desta besta. Não dá para ler tudo corrido. É um erro das pessoas. Quando as pessoas tentam colocar tudo isso numa única perspectiva, vira uma salada. Então a gente tem que deixar a estrutura de Apocalipse se responder. Vejam como é que começa o versículo 9. Se for o caso, pega a tua caneta e grifa, anota. Diz assim: aqui está o sentido. Ora, a João é começada a ser dada explicação agora. A besta que era, etc., ainda não era a explicação. Eu preciso que você veja isso. Porque tem muita gente que cria confusão porque não percebe a estrutura. Olha lá. Então, versículo 9. Aqui está o sentido. Que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais está assentada a mulher. Também 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe e o outro não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco. Então, a explicação desta besta que ele vê emergir, que a gente viu ali, que era e não é, está para emergir, a explicação está aqui. Todo mundo entendeu essa estrutura? A explicação está aqui. Agora, vamos dar uma pausa e vamos montar o quebra-cabeça. Dá uma pausa comigo. Da perspectiva de João, João recebendo essa explicação, foi dito a ele que dos 7 reis, os 7 montes e 7 reis são 5 reinos, dos quais 5 caíram, um existe e o 7º tinha que vir e durar pouco. É isso que está dito aqui para ele. Agora veja bem. Da perspectiva de João, olhando para frente, quais eram os reinos que haviam, com aquele espírito do rei do norte, que a gente estudou lá em Daniel, buscado destruir o povo de Deus? Na perspectiva bíblica, vejam, a Bíblia tem que nos dar as respostas. Qual foi o primeiro reino que buscou destruir o povo de Deus? Na perspectiva bíblica, o próprio Egito, que quis destruir o povo de Deus. Ok? Isso é bíblico. O Egito quis, durante a história, o primeiro povo a querer destruir o povo de Deus. Egito. Segundo povo que quis destruir o povo de Deus, os assírios. Os assírios, se você resgatar o contexto bíblico, foram o povo que destruiu as 10 tribos do norte de Israel. Você deve se lembrar, na perspectiva bíblica, que foi dito a Salomão que o reino seria rasgado e seria tirado dele. O reino seria dividido. O reino de Israel, de fato, foi dividido. As tribos do norte e as tribos do sul. As tribos do norte foram destruídas pelos assírios. E restou Judá e a outra tribo, que foi a tribo que depois veio o reinado de Davi e assim por diante. Ok? Então a gente tem aqui os 2 primeiros reinos, mas eram 5 que haviam caído. Ora, qual foi o outro povo que fez um cativeiro para destruir o povo de Deus? Aí você encaixa no cronograma de Daniel e você percebe que dá certinho. Então, juntando os 5 reinos que caíram, eu tenho Egito, Assíria, Babilônia, os Medo-Persas e Grécia. Eu tenho 5 reinos que caíram, certinho, da perspectiva de Daniel. Só que ele diz o seguinte, repara na estrutura do versículo 10. Recomeça comigo o versículo 10, para você ir marcando.
dos quais 5 caíram, e eu passei para vocês, os 5 que caíram. Um existe. Ora, qual era o reino que existia na época de João? Roma. Um existe. E aí ele diz, e o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem que durar pouco. Ora, quando a gente viu o cronograma bíblico, o cronograma profético, foi dito que para Roma, nas suas fases pagã, imperial e pagã, eles dominariam o povo de Deus por um período de 1260 dias. É isso que a gente viu no cronograma bíblico. Só que Apocalipse 13 nos revelou que esse poder teria uma ferida mortal e que esta ferida mortal seria curada neste poder que haveria de dominar. Então é dito que este último rei que ressurgiria, ele deveria durar pouco. Então você tem a perspectiva bíblica dos 7 reis. Tranquilo até aqui? Mas agora acompanhe. Acompanhe, continua ali. Versículo 11. Vamos juntos. E a besta, que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede do 7 e caminha para a destruição. Veja, na visão, conforme redação do versículo 9, foi dito a João que eram 7 reis. 7 reis. E agora, no versículo 11, ele está dizendo o seguinte, o 8º rei. Aí você fala assim, Bruno, deve ter alguma coisa errada. Não é possível. Como que o versículo 9 falou que eram 7 reis, e agora a gente está lendo no versículo 11 que existe o 8º rei? Tem coisa errada aí, Bruno? E eu vou dizer para vocês, não tem coisa errada. Porque aqui está dizendo o seguinte, procede do 7. E em Apocalipse 13 é dito que uma ferida mortal acertava aquela besta, mas aquela ferida mortal foi curada. Então este poder que emana desses 7 reis é um senão aquele que já figurava entre os 7 reis. É a fase que a gente vai ver este poder da besta ser curado para liderar as nações, comandados, obviamente, por Satanás. Então, esse 8º rei procede do 7. Ele não é um novo 8º rei. Ele tem que ser um dos 7, pois procede do 7. Este 8º rei, entendemos ser este poder da besta, liderando Babilônia, que é, senão, Roma na sua fase papal. De novo, a Bíblia não fala de pessoas. Quando ela fala de Babilônia em instituições humanas, ela não está falando porque vai ser o Papa A, o Papa B, não sei o quê. Mas é esse sistema falso que engana as nações. Então, o 8º rei procede do 7. E Apocalipse 13 nos diz que esse grande poder havia recebido uma marca, ou uma ferida de morte. É a que a gente viu na Revolução Francesa, em que o Papa foi preso. Então, daí, a gente tem a figura do 8º rei. Mas veja só, versículo 11 nos diz que esse 8º rei e procede do 7 e caminha para a destruição. Agora veja só, o versículo 12 é o versículo que a gente lê, os teólogos debatem, mas a gente ainda não tem. E sendo franco com vocês, até porque o meu objetivo aqui não é fazer sensacionalismo, mas é passar aquilo que a gente já consegue entender. E coisas que estão no futuro, a exemplo do versículo 12, a gente ainda não consegue enxergar o pleno cumprimento dele, e nem a estrutura do que vai acontecer. Mas vamos ler, e aí eu continuo tecendo as considerações, tudo bem? Versículo 12, vejam só o que eu estava dizendo. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora.
tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Mas estes 10 reis, comandados então por que receberam o poder deste 8º rei, eles ainda, junto de Satanás e todo o seu grande sistema, faz o seguinte. Percebam comigo, versículo 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro. Ok? Vamos dar uma pausa aqui. Existirão, então, nesse último momento, 10 reis que se aliarão a este último governo central, que pode ser chamado de 8º rei, que procede dos 7 primeiros, e que vão formar essa coalizão dentro do Armagedon, porque a gente entende que essa última batalha será o Armagedon, para pelejar contra o Cordeiro. Aí você fala assim, tá bom, Bruno, até aqui eu consegui compreender a estrutura. Mas então quem serão esses 10 reis que se alinharão com Satanás nessa coalizão para o Armagedon? Aí é o detalhe que, sinceramente, pode, se você escutar pastor A, B, C, D, E, assim por diante, ainda seria mera especulação. Seriam, por acaso, estes 10 reis poderes econômicos, uma nova ordem mundial que se juntaria a Roma para uma reorganização de estrutura social para pelejar contra o Cordeiro? Não sabemos. Seria mera especulação. Há alguns que dizem que estes 10 reis seriam os 10 dedos da estátua de Daniel, que a gente viu lá em Daniel 2. Sinceramente, seria mera especulação. Então, tudo que a gente procurar na perspectiva de hoje, 2020, entender quem seriam esses 10 poderes que se aliariam para esse Armagedon, para atacar o Cordeiro, ainda é especulação. Pode ser que a gente veja uma transformação social em que em cada continente a gente veja um poder se arregimentando para dar fôlego à besta? Talvez, mas isso ainda está no futuro. Então eu quero que você compreenda a estrutura, compreenda os detalhes e estejamos atentos para ver aí o cumprimento de tudo isso, tá bom? Mas eu quero que você compreenda o que vai acontecer e que estes 10 reis se aliarão ao poder da besta para atacar o Cordeiro. E onde é que isso está escrito? Em Apocalipse 16, as nações foram ajuntadas para esta batalha final, que é o Armagedon. Estes reis se juntam para atacar o Cordeiro. Nós estamos falando do mesmo poder e do mesmo ataque. Aqui, com maior riqueza de detalhes. Mas como será essa divisão de poderes? Não sabemos. Então eu quero que vocês estejam atentos e percebam os movimentos mundiais, percebam as coisas que vão acontecer, para que a gente talvez daqui a alguns anos veja uma maturidade dos eventos proféticos e a gente consiga uma interpretação mais literal disso aqui, tá bom? Mas lembrem-se, necessariamente estamos falando de algo que ainda está no futuro, adiante de 2020, e que nós não sabemos como será essa divisão ainda. Ok? Bom, versículo 14, acompanhe aí. Pelejarão eles contra o Cordeiro. Mas aí vem a questão incrível. O que o Cordeiro vai fazer? O Cordeiro os vencerá. Mais uma vez, assim como a gente estudou lá em Apocalipse 12, em que era certa a vitória do Cordeiro, aqui a gente vê mais uma vez que Jesus vai vencer. E que a vitória já é dele. O Cordeiro os vencerá. E aí continua. Pois é o Senhor dos senhores e os reis dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Quem é que se achava com o Cordeiro? Quem é que seguia o Cordeiro por onde quer que ele ia? Senão os 144 mil que estavam selados. Os 144 mil são aqueles que estariam ao lado do Cordeiro vencedor. Aqueles que receberiam a proteção do Cordeiro. Então, a partir desse momento, por mais que tenhamos sofrido todas as perseguições descritas em Apocalipse 13, o que a gente vê é que no final, todo esse grande poder arregimentado por Satanás sairá perdedor. E aí, ali no versículo 15, a gente tem o seguinte: falou-me ainda,
E aí a gente tem a explicação, né? Porque lembre-se que a gente está na parte da explicação. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são os povos, multidões, nações e línguas. Porque quer passar ideia e nos passar a explicação de um movimento mundial. Um movimento que vai alcançar todas as nações. Não achem que o Armagedon ou toda essa batalha pela sua e pela minha decisão será algo isolado. Nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, no Brasil, em Portugal e assim por diante. Não. Esse engano será um engano global. Por isso que aquelas 3 mensagens angélicas que a gente viu em Apocalipse, capítulo 14, são as advertências finais de Deus para toda a humanidade. Porque esse ponto de decisão e de engano alcançaria toda a humanidade. Versículo 16. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e farão devastada e despojada. E lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizassem o seu pensamento. O executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Versículo 18. A mulher que viste é a grande meretriz que domina sobre os reis da terra. Então o Apocalipse ele vem se confirmando, ele vem explicando todo o quebra-cabeça que a gente viu até aqui. Então ele dá o evento global, detalhes do evento. O evento macro, e ele vem discriminando os detalhes. E aí você se pergunta assim, certo? E Apocalipse 18? O que acontece em Apocalipse 18? Aqui vem todos os lamentos a respeito de Babilônia. Porque os grandes, os poderosos, os mercadores da terra, aqueles que vendem, e é interessante que a Bíblia traz vários exemplos. Olha só, você quer acompanhar alguns exemplos para você perceber comigo? Veja aí ó, na sua Bíblia, capítulo 18, 11 para frente, só para você ver que o resumo aí de Apocalipse 18 é o lamento pela queda de Babilônia. Diz assim, olha só, versículo 11. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria, mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérola, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim. E continua. Sabe por quê? Porque é o que a gente vê hoje. Se eu pegasse o texto desse aqui, ó, desse capítulo 18, e todo este comércio que ele relata, porque, gente, continua. Ele fala de marfim, de farinha, de trigo, de ovelhas, ele continua. Mas vejam, são coisas que são comercializadas hoje. Se eu quisesse pegar a linguagem de Apocalipse 18 e traduzisse numa linguagem super atual de economia, eu diria a vocês o seguinte: as cadeias globais de suprimento, as indústrias integradas, a indústria automotiva, petróleo. O que Apocalipse queria nos dizer é o seguinte: todos aqueles que se aliaram ao poder da besta e se enriqueceram por ela, lamentarão pela queda de Babilônia. Porque lembre-se, as nações se embriagaram no vinho da sua prostituição. As nações se enriqueceram com Babilônia. E alguns economistas que eu acompanho, eles dizem assim, alguns movimentos no mercado são, isso é assim, ó, o que eu vou passar para vocês é uma linguagem técnica do ramo de economia. E se você quiser perguntar isso para algum economista, depois ele te confirma. Existem algumas coisas que acontecem hoje na nossa economia globalizada, que são eventos que ninguém explica, é como se fosse a mão invisível. Os economistas usam esse termo. Algumas coisas não se explicam, é como se fosse uma mão invisível que arregimenta e conduz os mercados. Se eu pudesse dizer a vocês, dentro de uma perspectiva apocalíptica e linguagem do Apocalipse, eu diria a vocês que nada mais é do que a mão de Satanás instrumentalizada pela besta, esse grande poder político, econômico e religioso que torce a economia, os mercados e as nações para o cumprimento do engano que Satanás quer jogar sobre todos os povos, nações e línguas, porque a besta estaria montada sobre muitas águas. E você leu comigo, as muitas águas são todos esses povos. Gente,
Apocalipse vem para nos abrir os olhos. Os grandes da terra, os reis da terra, na linguagem do Apocalipse, são aqueles que se enriqueceram às custas do engano das nações. E eu digo a vocês, relembrando o que vimos nos últimos estudos, o engano seria muito grande, universal. Mas somente aqueles que estudaram o Apocalipse e entenderam esses movimentos e decidiram ser selados e estar no meio dos 144 mil que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá, e que vão compreender todos esses movimentos na economia, na política e no movimento das nações. Eu sou bastante cético ao analisar tudo o que acontece agora, por exemplo, com o coronavírus. Extremamente cético. Eu vejo algumas medidas governamentais que são extremamente arrojadas e muito mais fortes do que de fato necessitaria. Não seria uma preparação para esse cerceamento de liberdade que é proposto em Apocalipse? Eu vejo que sim. Existe um controle, existem os reis da terra que estão comandando esse mundo para nos conduzir para essa destruição final. Abra os olhos, percebam isso. Não estou dizendo a vocês aqui que a gente consegue dar nome aos bois. Não é esse o objetivo de Apocalipse. Não é nomear, dar nome aos bois, falar a pessoa A, a pessoa B, presidente em posse, etc. Não é esse o objetivo. Mas o objetivo do Apocalipse é te mostrar que um grande engano está em curso para enganar a você e a todas as nações. Então não caia nisso. Os mercadores, os poderosos da terra, se entristeceriam pela destruição dessa grande cidade rica e próspera chamada Babilônia, próspera aos olhos humanos. E a partir do versículo 21 do capítulo 18, nos é apresentada a destruição de Babilônia. E ali ele coloca assim, ó, acompanhe comigo, e a gente vai rumando para o final do estudo de hoje. Versículo 21. Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande, e nunca, jamais será achada. E a voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flauta, de clarim, jamais em ti se ouvirá. Nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará. E nunca, jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá. Pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E nela se achou sangue de profetas, de santos e todos os que foram mortos sobre a terra. E aqui a gente vê, então, o juízo sobre Babilônia. Este grande falso sistema que Satanás organizou para a destruição final. Interessante a gente perceber que quando você avança a sua Bíblia, pode olhar o capítulo 19, só olhar por enquanto, para você ficar com gostinho do próximo estudo. A gente percebe que há júbilo no céu, há alegria no céu, porque a gente percebe que o Cordeiro venceu. E eu quero dizer a vocês que nós teremos adiante mais 2 estudos para mostrar esse júbilo e essa alegria no céu. E adiante nós vamos perceber e conhecer o que Cristo preparou para nós. Só um minutinho. As crianças estavam bem agitadas ali. Eu tive que pedir para eles ficarem quietos porque estava bem alto. Mas vejam só, o próximo estudo a gente vai ver a vitória final de Cristo e nós vamos ver o que ele tem preparado para nós. São mais 2 estudos. Eu sei que vocês têm os compromissos, mas a gente está indo para o final do estudo. Mas eu quero que perceba que, mesmo diante de todo o engano proposto aqui e que está em curso na humanidade, é o Cordeiro quem vence. E ele está protegendo os seus, os 144 mil, a grande multidão que está seguindo o Cordeiro por onde quer que ele vá. Então, gente, permaneçam firmes, abram os olhos e Cristo vai nos conduzir à vitória, porque ele já venceu na cruz. Amém? Então, gente, vou encerrando por aqui, agradecendo mais uma vez a presença de vocês. Se alguém perdeu alguma parte introdutória, se alguém perdeu aquela introdução para a gente conhecer a base, dá uma olhadinha que a gente vai postar no YouTube assim que a gente encerrar o estudo de hoje, tá bom? Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa ou a gente pode fazer a oração final.
tudo bem? Se alguém tiver dúvida, me manda lá também, não tem problema. Joia? Gente, então vamos fazer uma oração final para a gente poder finalizar aqui a gravação. E aí eu vou postar o vídeo no YouTube, tá bom? Feche os olhos de vocês, vamos ter uma oração final. Oremos. Obrigado, Senhor, Deus de misericórdia, porque nós temos o Apocalipse, que é a sua revelação a nós. Nos dá a convicção de que Babilônia, esse sistema falso criado por Satanás, será por fim derrotado. E nós vamos perceber que é o Cordeiro com os seus 144 mil, essa grande multidão que o segue é que sairá vencedora. Que nós possamos nos manter firmes nos seus caminhos e que os nossos olhos estejam abertos para essa destruição final. Cuide de nós e que possamos estar junto e fazendo parte desse seu povo que segue a ti por onde quer que o Senhor vá. Cuida de nós, nos dê a sua salvação. Em nome de Jesus oramos. Amém. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, pela presença de vocês. Peço que se mantenham firmes. Temos mais 2 estudos e aí a gente finaliza, tá bom? Vou encerrando por aqui e para quem vai Valeu, Bruno, boa noite. Fica com a gente.